Retornamos. Boa noite. Vamos agora ajustamos as configurações. Configuração do aplicativo depende de uma destreza com a tecnologia que eu ainda não tenho. Peço perdão por isso. Vamos ao texto novamente. O egoísmo, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, do egoísmo. Pois, quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no corpo humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Esse trecho do Evangelho, ele faz lembrar e me fez lembrar, assim que eu soube do tema que eu conversaria um pouquinho na noite de hoje com vocês, faz lembrar dos mundos felizes. Nós já lemos nas escrituras de Kardec, em algumas outras escrituras relacionadas ao Espiritismo, dados sobre os mundos felizes. Nesses mundos, diferentes daqui da Terra, nesse momento que a Terra se encontra, a leveza está muito mais presente. Nesses mundos, o ser humano ele tem a matéria muito mais sutil que a matéria que nós temos aqui. Ela é tão sutil que é fácil o deslocamento espiritual e a comunicação entre pensamentos, apesar deles manterem a comunicação verbal mesmo assim. Mas é uma possibilidade, porque já não existe essa matéria grosseira que nós temos. A matéria é outra. É uma matéria de espíritos puros, já purificados, de espíritos bons. Não cabe maldade nos mundos felizes. Nos mundos felizes, tem-se a natureza incrivelmente bela. Imaginem a Terra. Já tem paisagens lindíssimas aqui, lindíssimas. Obras da criação de um Criador perfeito em todas as coisas, inclusive nisso. Imagine como seria a natureza de um mundo feliz. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, Kardec fala sobre Júpiter, inclusive, e coloca este planeta como um mundo feliz. Lá ele dá características incríveis sobre a vida nesse local. Ele fala sobre o amor entre as pessoas, que reina absoluto. Ele diz que em todas as frontes existe o amor. Não existe da forma que acontece na Terra.
Lá a diferença é moral e pela inteligência também. Não existe diferenciação de clima nesse sentido que nós temos aqui. Lá a mobilização é mais suave, chega-se a quase gravitar. Lá a harmonia é tão grande que até mesmo o silêncio é harmonioso, feito sinfonia. Muito mais que música clássica. Nós que temos a música clássica como tão bela, é só um esboço da música que o silêncio toca nesses mundos felizes. E para se alcançar os mundos felizes, existe o mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele fica entre o de provas de expiação e entre os felizes. É um local de descanso para a alma se depurar, para a alma descansar, não no sentido de descanso material, porque o trabalho ele existe. E o trabalho é executado de bom coração, de boa vontade, mas de descanso principalmente espiritual. No descanso das chagas da alma, no descanso de todas as impurezas que foram sendo purificadas no decorrer do tempo e que ainda precisarão de um determinado tempo além para terem uma firmeza no espírito. Ao chegar no mundo regenerador, ainda é possível retornar para o mundo de provas e expiação se a decisão do espírito não estiver firme o suficiente. É preciso persistência no bem, persistência no amor, persistência nas leis deixadas pelo nosso Criador, que Jesus tão bem pregou para nós, tão bem exemplificou para nós, com o próprio exemplo. E vocês devem estar se perguntando, mas por que nós estamos falando disso hoje? Se o nosso tema é sobre o egoísmo, num capítulo sobre amar o próximo como a si mesmo, por que estamos falando sobre isso? Porque vocês percebem que o egoísmo, sendo uma doença, uma chaga da alma, ele não cabe no mundo feliz. O egoísmo, ele praticamente já começa a ficar escasso, até se tornar definitivamente escasso no mundo de regeneração, e ele simplesmente não cabe no mundo feliz. O egoísmo é uma das doenças do espírito que vai se depurando aos poucos e se desvencilhando disso, da mesma forma que tirasse uma roupa que já não lhe cabe mais. Quanto mais passa o tempo, quanto mais aprendizado é reunido, mais dessa vestimenta que não é útil e que totalmente desnecessária é retirada, aos poucos, no tempo de cada um. Lá já não existe mais, principalmente, doenças, inclusive essas dos desequilíbrios todos que nós mesmos causamos, relacionados à alimentação, aos pensamentos e a tantas outras atitudes que a compreensão gradual vai nos trazendo como presente. E é por isso que eu falo dos mundos felizes hoje. Quando nós pensamos no egoísmo e nos colocamos em relação ao futuro, não tem como não pensar neles. E não tem como não pensar que o futuro ele não começa amanhã. Ele não começa na semana que vem, na segunda-feira, nem no próximo mês e nem no ano seguinte. O futuro começa em cada segundo que nós temos a mais aqui para o aprendizado. Todos os segundos, eles são o melhor presente disponível, pela misericórdia divina que nos concede oportunidades. E cabe a nós definir como vamos fazer uso dessas nossas oportunidades. E um dos primeiros aspectos é compreender. O futuro, ele não começa depois, ele começa agora. O mundo de regeneração tão falado, tão sonhado, ele não vai existir após um marco específico de um dia X que vai se tornar um dia Y. Já começou.
E o que nós vamos fazer de agora em diante? Qual vai ser nossa postura? O evangelho de hoje cita Pilatos. Vocês já devem ter ouvido falar, Pôncio Pilatos, governador de Roma na era cristã, por volta dos anos 26 a 36 depois de Cristo. Ele fazia em Roma como se faz um prefeito, um governante local hoje. E Roma, na época, era a senhora soberana do Mediterrâneo. Imagine como funcionava. Lá, aproximadamente 2000 anos atrás. Foi no mesmo período que Cristo esteve encarnado entre nós. Foi no mesmo período que foi definido o Cristo como enviado do Pai para pregar o amor e para deixar o seu exemplo a todos nós, o seu ensinamento. E foi nesse mesmo período que aconteceu todo um processo de julgamentos e de condenação. Nós vamos encurtar um pouquinho a história para que o tempo nos permita discorrer sobre outras situações. Hoje será uma conversa de algumas histórias. Vamos passar para o período da condenação de Jesus, no qual foi definido para Pilatos que ele decidiria o que seria feito. E ele mesmo dizia que Jesus era um justo. Essa era a posição dele. Ele foi avisado por um sonho para ter cuidado com o que ele ia fazer. E em frente à multidão, ele se colocou e inclusive sugeriu a opção de libertar Jesus. Era costume da época, numa daquelas celebrações, libertar um dos prisioneiros. Mas a multidão pediu que libertasse Barrabás. E Pilatos, literalmente lavando as suas mãos, na tentativa de justificar-se, ele cedeu à multidão. E daí vocês se perguntam, mas se Pilatos não fez o que ele queria, como que isso pode ser caracterizado como egoísmo? É que o egoísmo, ele não só é o egoísmo grosseiro que nós estamos acostumados. Nós costumamos pensar em egoísmo como aquelas pessoas que não emprestam um livro, que não emprestam um valor material ou que não efetuam uma doação material também. Mas existem sutilezas que no mundo de regeneração e no mundo feliz já não são cobradas. Essas sutilezas. E está numa sutileza dessa o egoísmo de Pilatos. Pilatos, ele não cedeu à vontade, mas ele cedeu a uma convenção. Ele cedeu a uma posição social. Pilatos quis ser bom. Lembram da palestra da semana passada, que foi falada brilhantemente sobre ser bom? Quais as características? Pilatos, ele quis ser bom. A questão é, para quem Pilatos foi bom? Ele foi bom para a verdade, para as leis divinas, ou ele foi bom para o povo? Ele foi bom para o Cristo, ou ele foi bom para o povo? Não que no final das contas, essa história não tenha um fundo muito bom de aprendizado para todos nós. Nada foi em vão e nada foi por acaso. Mas naquele momento, a bondade de Pilatos nos deixa o exemplo de como nós vamos seguir os nossos dias hoje. Para quem nós vamos ser bons? Nós estamos no meio de uma pandemia viral. Vocês já devem saber sobre as orientações de distanciamento social. Existem tantas outras orientações. E existem tantas pessoas que nos cobram a presença no momento que essa presença não é tão indicada e tão adequada por segurança de todos, até mesmo daqueles que cobram a presença. E por vezes essa presença
não é em vigência de uma emergência, mas é em vigência de uma situação carencial. E nós sabemos as orientações, mas mesmo assim nós, vez ou outra, ameaçamos ceder. E aí eu queria refletir junto com vocês, comparando com o exemplo de Pilatos. Quando nós fazemos algo assim, nós estamos sendo bons para as leis, que segundo Jesus, dai a César o que é de César. As leis terrenas precisam ser seguidas também. Ou nós estamos sendo bons para o nosso egoísmo, que não quer se indispor frente a alguém, ou que quer também agir de uma forma diferente da que é orientada. São situações sutis que todos os dias somos cobrados em vigilância, em oração, em pedido de sabedoria a uma espiritualidade que está conosco todo o tempo, a um Deus que está conosco todo o tempo, independente do nome que se considere a Ele. É o Criador de todos nós. Então cabe a nós refletir em relação a isso. Se tem alguém do nosso convívio que por algum motivo entra em lamentação, quantas vezes não já silenciamos, sendo que poderíamos ter a oportunidade naquele momento de plantar uma semente boa. Talvez o nosso conhecimento ainda não chegue nem ao tamanho de um grão de mostarda, mas mesmo tão pequeno, qualquer conhecimento já é algo a mais, já é uma bondade que pode fazer diferença na vida de alguém, se não for naquele dia do presente, quem sabe no futuro. E cabe a nós definir o que fazer. Quando calar, porque existem momentos de calar também. E quantas vezes não queremos falar também por egoísmo? Um egoísmo que nos quer colocar como certos todo o tempo. A palavra egoísmo vem da união de ego com o sufixo ismo. Eles dois dizem respeito a, de uma forma prática, fazer tudo girar em torno de nós, das nossas vontades, das nossas afeições, das necessidades que consideramos como nossas naquele momento. Mas será que aquilo é o válido? Será que aquilo naquele momento é o que Jesus faria? Será que aquilo seria o que Ele pregaria enquanto esteve aqui entre nós e deixou tantas lições tão bonitas? Várias vezes nós temos a opção de calar, de silenciar o nosso ego, de pedir licença para dar continuidade a uma conversa depois. Várias vezes temos a oportunidade de falar uma palavra que talvez ajude alguém a sair da lamentação e não fazemos para não colocar um relacionamento em risco. Será que colocaríamos um relacionamento em risco? O que será que nós precisamos considerar hoje em dia? Já se passam 2000 anos de quando Cristo esteve aqui e nós continuamos no mesmo ciclo. Porque nós às vezes nos negamos a progredir um pouco no sentido de deixar para trás o que nos adoece. E o egoísmo é uma das maiores doenças. Existe uma parábola bastante conhecida da Bíblia que eu queria ler rapidamente para vocês, se me permitirem, por favor. É uma parábola que fala sobre 10 virgens. Ela está em Mateus 25. Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabei o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Percebem essa parábola? Ela fala sobre uma outra perspectiva sutil da bondade. Nós precisamos estar bem para cuidar que o outro esteja bem. Nós precisamos de prudência, inclusive, para isso. Como queremos nós arriscar o caminho, colocando em risco a chegada de todos, para salvar alguém que decide e que recorre na imprudência? Somos responsáveis por salvar a nós mesmos e dar exemplo, não por salvar os outros. A nossa bondade, ela precisa ser uma bondade prudente a todos, amando a todos como a nós mesmos, mas com prudência, para que todos possamos chegar, cada um no seu tempo. Na Escritura não há repreensão quanto ao fato das virgens que foram precavidas terem negado o azeite naquele momento. Naquele momento, foi uma lição de prudência. Naquele momento, houve uma sutil lição de que, por vezes, ações que vão ser determinadas como egoísmo não serão ações egoístas. Então, retornamos àquela fala do vigiai e orai, pedindo sabedoria todo o tempo. Que é essa sabedoria que vai nos guiar. Em determinado momento nós podemos parar e pensar que se tanto tempo já passou numa encarnação, ou mesmo entre elas, não adianta mais. Mas sim, adianta. Todo o tempo presente é um tempo de uma oportunidade bonita. E para isso existem os minutos que se renovam, as horas que são sempre novas, o dia que amanhece com um sol nascente, ou mesmo nublado, ele amanhece de novo. Existe um novo mês, um novo ano. E um dos objetivos disso é deixar claro para nós que existem novas oportunidades a todo instante, desde que tenhamos a boa vontade de ser guiados pela essência de todos nós, que é uma essência boa e criada pura. E que assim será novamente mais à frente, após termos nos livrado de tudo que nos adoece, de tudo que tão mais nos adoeceu já no passado. Cada tempo ele pode ser visto como uma oportunidade, como um presente. Nós só precisamos ser jardineiros de nós mesmos. Sabe as ervas daninhas no meio de um jardim muito bonito, cheio de flores, cheio de plantas diversas? Essas ervas, elas nascem ali ocasionalmente, uma, outra, às vezes muitas. Algumas maiores, outras menores, passam despercebidas. E cabe a nós limparmos,
diariamente, limpando o nosso coração, limpando os nossos pensamentos, decidindo o que é melhor e sempre baseado nas Escrituras, sempre baseados no maior exemplo que foi deixado para todos nós, que foi o exemplo de Jesus. Até mesmo a crucificação nos deixou esse presente. Nos deixou essa lição de amor. Nos deixou a oportunidade de refletir que nós precisamos o quanto antes deixar esse egoísmo para trás. Porque a lugar nenhum que seja bom, ele nos leva. E como foi dito no início, e como é dito em tantas obras, nos mundos felizes ele não cabe. E os mundos felizes, por mais que pareçam sonhos para nós, bonitos sonhos, eles são reais. E não são os melhores mundos ainda. A nossa compreensão ainda precisa de muito para entender, para alcançar o entendimento de toda uma informação que só nos será concedida no tempo oportuno. Por ora, queiramos melhorar, queiramos dar um passo de cada vez e que em todos esses passos tenha uma boa intenção, mas que não uma boa intenção baseada no egoísmo, que seja de fato uma boa intenção. Eu me calar diante de uma lamentação para evitar um desconforto, talvez seja colaborar de uma forma não tão positiva com a história de alguém. Cabe a nós colocar em prática esse amor que nos foi ensinado. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós temos a capacidade de fazer isso. Deus, em seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, confia em nós e como um Pai querido que é, não se chateia, não se ofende. Ele só quer que nós mudemos. Ele só quer que nós decidamos fazer diferente e que nós façamos de fato. Porque eu saber que 2 mais 2 é igual a 4, mas eu escrever 5, não coloca na prática o meu conhecimento. Conhecer é praticar. Conhecer é saber que 2 mais 2 são 4. E tentar escrever 4, mesmo que seja com a mão tremida inicialmente. Mesmo que inicialmente esse 4 não fique tão perfeito e vai demorar para ficar. Mesmo que demore a escrita desse 4, de cada traço ali desenhado, de cada curva feita no número, ele não tem pressa. Ele só quer que nós tenhamos uma boa decisão. Ele só quer que nós tenhamos ação acima de tudo, acima das decisões que tomamos. Ele só quer que nós persistamos no bem. No mundo de regeneração nos é cobrado essa persistência, nos é cobrado a firmeza em todo o aprendizado que já foi tido. E não nos é cobrado com nada diferente do amor, da mesma forma que hoje nada diferente do amor nos envolve. Bastamos querer perceber. E não estamos sozinhos nesse caminho. Não estamos sozinhos enquanto caminhamos, seja esse caminhar devagar, seja rápido, seja com algumas quedas, das quais nós levantamos sacudindo a poeira. Nós não estamos sozinhos. Nós temos lições muito belas, temos pessoas conosco, temos espíritos incríveis conosco. E temos conosco Deus. Assim como Jesus,
que nunca nos deixou até hoje. E não nos deixará. O que Ele quer é que nós também não nos deixemos. Que não nos deixemos para trás, que não posterguemos muito mais as lições que nos são ensinadas há tanto tempo. Feito criança no colégio, que por vezes precisa repetir o ano, e vai repetir quantas vezes precisar até aprender o que é necessário, somos nós. O egoísmo ele é como uma fragilidade do espírito. Deus não vê como maldade. O aspecto que torna o egoísmo ruim são as consequências que nos traz. Mas não é visto por Deus como maldade. Ele é visto como a fragilidade que uma criança tem quando ainda começa a aprender algumas lições. Às vezes mais frágil, às vezes menos, mas é uma fragilidade da qual nós precisamos nos desvencilhar. Quanto tempo vai durar nossa infância espiritual? Cabe a nós definir o tempo de duração. Quanto antes nós optarmos por seguir um caminho no bem, antes vamos amadurecer espiritualmente. Vamos progredir, vamos aprender, vamos fazer o que há tanto tempo queremos fazer. Há tanto tempo encarnamos para fazer. Estamos aqui para fazer. Cabe a nós essa decisão e ação. Quantas vezes optamos por não trabalhar, por exemplo, por julgamentos alheios ou deixar de fazer qualquer outra coisa que seja pelo bem, por julgamentos, por críticas, para nos preservar? Isso nada mais é que egoísmo. Nós não precisamos preservar a nossa imagem diante dos homens. Nós precisamos preservar o espírito diante de Deus. Precisamos agir, principalmente, baseados nesse amor e com compreensão frente a cada julgamento, se ele surgir, frente a cada crítica, caso ela apareça. Jesus passou por isso e nos deixou até esse exemplo. Não deixou de trabalhar. Ele não deixou de fazer o que ele veio fazer. Independente do que acontecia, lá estava ele, fazendo o que ele veio fazer. E o que nós estamos fazendo? Nos preservando de amar? Nos preservando de fazer caridade? Nos preservando de aprender? Até mesmo a ausência da vontade de aprender é egoísmo. Se nós pensarmos por esse ângulo sutil, é egoísmo porque se eu não aprendo, eu não posso dar exemplo do meu aprendizado. Se eu não aprendo, eu não tenho uma palavra de ânimo para oferecer. E quem sabe se amanhã não sou eu que vou precisar de uma palavra de ânimo daquela pessoa que poderia ter visto o meu exemplo. Compreendem como é sutil? Como é lindo? A vida ela pode não ser perfeita. Ainda não é, como nós não somos. Estamos muito longe disso. Mas ela é maravilhosa e é incrivelmente linda. Só existe amor permeando esse mundo. E nós precisamos querer enxergar esse amor. Eu vou colocar uma música rapidamente para vocês escutarem, daqui 1 minutinho ou 2. Antes, vou ler só um trecho da escritura, enquanto a música é preparada.
É um trecho de Mateus 22. Fala sobre o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora queiram escutar a música com atenção. Fechem os olhos e se dediquem. Eu volto já, com licença. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se tá cheio do tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro, vida, alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já... Essa música
foi feita há algum tempo atrás, mas ela nos traz muito do que o Evangelho quer nos dizer. O tempo é chegado. Há tanto tempo esse tempo é chegado. E só o amor pode fazer com que vençamos todas as nossas dificuldades de lidar com o egoísmo, seja o egoísmo mais grosseiro ou mais sutil. Olha o ano em que estamos. Tantas oportunidades nós temos de fazer diferente. O passado, seja ele qual for, ele nunca vai importar mais que o presente, que o de agora em diante. Que foi outra lição que Jesus tão bem nos deixou. É de agora em diante. E o que nós vamos fazer de agora em diante? Nós vamos deixar o egoísmo finalmente para trás? Nós vamos deixar as desculpas que são amarradas a nós no ego? Nós vamos pensar no agora material ou vamos pensar no futuro que nós precisamos criar o quanto antes? É pensar no futuro e agir agora, sem deixar para depois, sem deixar para amanhã, reduzindo aos poucos essa fragilidade. E assim o amor, a paz, vão preenchendo cada vez mais os nossos corações, a nossa existência. Eles já existem em todos nós, estejamos em qual plano estivermos. Essa centelha de amor, essa centelha de pureza divina já existe em nós. O que nós precisamos é lapidar. E para isso que nós temos essa escola tão incrível, que é o planeta Terra. Para aprendermos a desenhar aos poucos o nosso próprio futuro. E enquanto desenhamos o nosso futuro, ajudarmos todos que estão próximos a desenharem os seus. Sempre nos perguntando em vigilância o que de fato é bom, para quem é bom. A bondade que eu estou tendo, que eu tenho intenção de ter, de aprimorar, é a bondade para o povo ou para o Cristo? Essa bondade, ela faz parte da minha essência, baseada nas Escrituras, baseada nas palavras que foram tão benditas por tanto tempo a nós? Ou é uma bondade baseada em convenções? Baseada na ideia que nós temos de uma bondade que não é real. Queiramos enxergar esse amor todos os dias. Todos os dias. Queiramos sentir e compartilhar esse amor. E às vezes, nós vamos ser mal interpretados. Lembram do que Jesus disse? Eu vim trazer a guerra. Não no sentido de guerra armada, de briga, mas no sentido de que, às vezes, vão acontecer divergências. O aprendizado ele exige tempo, inclusive o nosso. O que sabemos hoje, poderemos amanhã já ter mais aprimorados ainda. O que não sabemos hoje, podemos aprender no dia de amanhã. Que construamos essa paz sem a preocupação de agradar a todos, que nem o Cristo agradou. O que nós precisamos agradar são as leis, que são imutáveis. Passe o tempo que for, estejamos no mundo em que estivermos, essas leis são imutáveis. E lembram dos espíritos que têm que ser plenamente bons para estar nos mundos felizes? Eles passaram por etapas.
lá nos cabe também, no momento oportuno. Não nos preocupemos com o que vem à frente, mas tenhamos a certeza, como eles têm, de que o futuro existe, de que a morte é só uma passagem, só uma transferência dessa escola para a vida real. E por isso lá eles não são tristes em relação à morte. Tenhamos essa plena certeza, tenhamos a intenção de agir no amor todos os dias. Que essas palavras trazidas por Emmanuel nessa noite, elas permaneçam nos próximos dias dos nossos corações. Como ele disse tão bem, tenhamos coragem. É preciso coragem para retirar aos poucos toda essa vestimenta que não nos cabe, que não nos compete, e que só depende de nós para que ela saia de nós. Não depende de mais ninguém. Queiramos agir como Emmanuel tão bem nos disse, como Jesus brilhantemente nos ensinou. Queiramos tirar o egoísmo, que é uma das maiores chagas da alma, das nossas vidas. Que fique a mensagem hoje de coragem, do amor e da paz que podemos começar agora, porque o futuro ele não começa amanhã, ele começa agora, lembram? Nesse momento, já se passou tanto tempo desde que começamos a falar aqui, desde que começamos a conversar. Percebem? Que para o futuro chegar, nós precisamos começar em algum momento, precisamos decidir e agir. Queiramos fazer isso. Queiramos ser instrumentos do bem nessa terra, todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Vou passar para vocês o tema do Evangelho da semana que vem e em seguida faremos a oração para o encerramento da atividade de hoje. Eu queria, antes disso, agradecer a presença de todos, pedir perdão por qualquer desconcerto, que aprendamos juntos a colocar as palavras do Cristo à frente, que a noite de todos seja iluminada. O tema para a próxima semana, dia 23 de novembro, é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o item 5 a 7, o ponto de vista. Leiam com antecedência, reflitam e estejam aqui juntos conosco, para nós conversarmos mais um pouco sobre as palavras que tão bem nos fazem, que tanto nos ensinam e que nos levam à frente no sentido de amadurecimento espiritual, que nós precisamos há algum tempo. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de agradecer à espiritualidade coordenadora da casa pela presença, pela orientação, por todo o cuidado com todos, por todo o amor, acima de tudo, dedicado. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos hoje, nesse momento, conversando sobre paz e conversando sobre o futuro que depende de nós e que pode ser criado por cada um de agora em diante. Que todos se sintam acolhidos, se sintam abraçados, que todos sintam nessa semana o amor percorrendo a vida de vocês. Muita luz.